Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje tem um alerta de Jesus para a sua vida, para você e para a sua família. Mas preste atenção na palavra de hoje. Jesus veio alertar, o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração para falar para você que não se afaste da igreja, não se afaste das pessoas que têm fé, das pessoas que realmente te ajudam na fé. Porque quando uma pessoa ela se afasta, ela vai ficando cansada, cansada mentalmente, cansada às vezes fisicamente. Hoje eu estou cansada, eu não vou querer conversar. Hoje eu não vou para a igreja. Aí vai passando o tempo. Depois há um distanciamento dela com as pessoas que são de fé, não aqueles frequentadores de igreja. Não estou falando daqueles frequentadores de igreja que vão à igreja e depois ficam desanimando outras pessoas pelo seu comportamento, um comportamento fora do normal, fora da vontade de Deus, que está fazendo tudo ao contrário do que Deus nos ensina. Você precisa prestar atenção se alguém está tirando tua vontade, tuas forças, se está falando que nada que você faz, nada que você conversa vale a pena, que desmerece você, que deturpa tuas palavras, que destrói tua autoestima, porque isso vai cansando a pessoa. E isso é obra do inimigo, porque ele faz com que a pessoa ela se sinta apagada, ela sinta-se cansada, porque o inimigo às vezes vence uma pessoa e destrói aquela vida pelo cansaço dela, porque uma ovelha quando sai do rebanho, ela é presa fácil para o lobo, para o inimigo que quer atacá-la. Jesus disse em João capítulo 10, digo a verdade a vocês, mas se um homem não entra num curral de ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é quem realmente é o pastor das ovelhas. O vigia abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus está falando e o pastor ele leva as ovelhas para fora. O pastor não deprime as ovelhas, o pastor não destrói a vida das ovelhas, pelo contrário, ele dá a vida pelas ovelhas. É o que Jesus fez, ele deu a vida por nós para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele fala no versículo 8, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes e as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, porém, venho para dar vida e vida em abundância. Não podemos nos afastar de Jesus, não podemos nos afastar daquelas pessoas que, quando a nossa fé, pelo cansaço, pelos problemas, pelas preocupações, pelas lutas espirituais, pelas batalhas espirituais, quando a chama está quase apagando,
aí Deus envia uma pessoa, às vezes é numa ligação telefônica, porque você precisa ter uma rede de apoio, uma rede de pessoas que sejam realmente tementes a Deus, que tenham temor do Senhor e que na hora da necessidade te cerquem de orações. Porque aí a chama da fé que estava apagando, você recebe lenha. Sabe quando coloca lenha na fogueira? Lenha na fogueira da fé. É isso que precisamos, de lenha na nossa fogueira, na fogueira da nossa fé. Essa chama, ela não pode se apagar. Por isso que não podemos estar longe das pessoas, longe do rebanho, porque somos um corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo. E cada um tem a nossa função. E aquelas pessoas que te amam verdadeiramente, elas vão te levar a Deus. Elas vão levantar a tua autoestima. Elas vão te levar a orar. Vão orar por você e vão se alegrar com você, com a tua alegria. Porque muitos são aqueles que falam: você não vai conseguir porque a vida que você leva é muito difícil. Mas você ora tanto e por que você não consegue nada? E começam a colocar dúvidas na tua cabeça, dúvidas na tua mente. Aí você fuja disso. Não se afaste de Deus. Não se afaste do rebanho. Somos ovelhas e temos um pastor, que é o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. E Ele que nos livra de toda maldade humana e espiritual. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. Quando ele fala audível. Você não pode se afastar, porque é um perigo muito grande para aquelas pessoas que começam a se isolar. Se isolar, eu não digo fisicamente, é se isolar das coisas de Deus, se afastar. Porque muitas pessoas passam tempo vivendo vidas de outras pessoas e elas esquecem que elas têm uma vida também para cuidar. Temos que ter um equilíbrio em nossas vidas. Temos que ter equilíbrio. Então valorize o seu tempo. Valorize o seu tempo com Deus. Valorize o tempo que pessoas que amam a Deus e que conversam com você sobre Deus, porque é um tempo valoroso. Quando você entrega muito tempo seu para Deus, você está você está semeando no reino de Deus. E isso aí não é tempo jogado fora. É tempo que você está chamando a luz de Jesus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família e para aqueles que estão fora do propósito de Deus. Seja luz neste mundo e não se afaste da luz, porque aquele que se afasta é presa fácil para a destruição do seu propósito, porque muitas pessoas não vencem na vida, porque elas encontram pessoas usadas pelo inimigo no seu caminho e elas vão desviando do propósito de Deus. Você não deveria fazer isso. Aí a pessoa não cresce financeiramente, porque ela não vai fazer, porque ela não acredita nela, porque quem estava com ela não incentivou. Quantas pessoas elas não vencem financeiramente porque elas são desviadas dos talentos dela, do propósito de Deus, e elas vão guardando, elas vão ficando e colhendo. Sabe quando a pessoa vai ficando angustiada, é uma pessoa frustrada porque ela escutou vozes erradas. Temos que escutar a voz certa, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo. Fale sempre com Ele, converse com o Espírito Santo e vamos pedir que o Senhor coloque pessoas boas em nossos caminhos e tire as vozes erradas e aquilo que falarem contrário, negativamente, sobre a sua vida, sobre o seu propósito, sobre
trabalhos, portas que você viu que se abrem para você e você às vezes não pega a oportunidade porque se acha inferior, porque você acha que não vai dar certo, porque foi isso que você ouviu a seu respeito. Pois você fique sabendo que Jesus veio. O ladrão vem para roubar os sonhos, para matar sonhos e destruir famílias, destruir o que Deus te deu, destruir o propósito de Deus na tua vida. Ele está por aí procurando pessoas que estão cansadas, pessoas que estão afastadas de Deus, vivendo uma vida, como a gente diz, uma vida solo, uma vida que vai lutar com a força do próprio braço e não tem ajuda em oração, não procura as pessoas certas, sempre escuta vozes erradas, aí ela fica confusa, aí ela fica cansada, aí os sonhos dela morrem e às vezes acaba adoecendo, acaba ficando angustiada e sem acreditar mais nas coisas de Deus, no propósito de Deus. Nunca se separe, nunca se afaste das coisas de Deus e nunca deixe de ouvir aqueles que realmente têm o temor do Senhor, porque a palavra de Deus, Deus usa pessoas para nos mostrar o nosso valor, para nos colocar no lugar que Ele quer que às vezes você não entende que você é tão poderoso porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você e você fica escutando coisas erradas e fica fraco na fé. Vamos orar o Salmo 23, pedir ao nosso pastor, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos deixa faltar nada. E quando você se sentir fraco na fé, ore o Salmo 23, porque Ele vem em teu socorro, Ele vem em nosso socorro e Ele nos dá paz. E Ele prepara uma mesa para cada um de nós na presença dos nossos inimigos. Aí quem olha para as nossas vidas fala, é a obra de Deus, porque essa pessoa não valia nada. Você já ouviu isso? Quantas vezes tem pessoas que falam que você não serve para nada, que você não vai conseguir fazer nada nessa vida, que o seu propósito já acabou. Tem pessoas que falam, o teu tempo já passou, você já está velho, você já está velha, ou que você não serve para essa profissão, você parece, tem jeito para essa outra profissão, mas é o que Deus te entregou. Escuta a voz do Espírito Santo, escuta a voz do bom pastor, não escuta vozes erradas, escuta e não te afasta de Deus, não te afasta do povo de Deus, não olha quem fez coisa errada na igreja, vá para a igreja ouvir a palavra de Deus e nunca se afaste de Deus por nada, nem por ninguém. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Refrigera-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pai, eu te agradeço por guiar as nossas vidas, ó Espírito Santo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará sabedoria, porque vem do Senhor que fez os céus e a terra. Viveremos uma vida em abundância, porque é a palavra de Jesus. Eu venho para dar vida e vida em abundância.
E é em nome de Jesus que eu já te agradeço, meu Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, conceda às nossas vidas paz, vida longa com saúde, alegria, propósito concluído aqui na terra. Dai-nos a certeza de que é a tua voz que estamos escutando. Afasta de nós vozes erradas. Coloca a autoestima do teu povo de pé, Pai, em nome de Jesus. Coloca os teus filhos e filhas em lugares altos, em lugares que todos que olharem veja, Pai. Honra os teus filhos, como diz no Salmo 23. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Honra as tuas filhas e os teus filhos, Pai. Faz transbordar o cálice na presença dos inimigos, dos nossos inimigos. Faz bater em retirada todo o mal que quer destruir o propósito do teu povo, Pai. Faz bater em retirada tudo aquilo que não é teu das nossas vidas. Não deixa, Pai, que o inimigo canse os teus filhos e filhas. Não deixa, Senhor, que afaste do bom pastor as tuas ovelhas. Cuida de nós, Senhor, somos tuas ovelhas. Somos teus filhos e filhas sedentos do teu amor, cheio de fé, com o coração com muita esperança. Dai-nos a graça e a paz do Senhor em nossas vidas. E vida, Senhor, dai-nos vida, vida em abundância, vida com alegria, vida com progresso, vida com um propósito que vem do Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Cuida da nossa retaguarda, cuida, Senhor, traz para as nossas vidas o alimento dos céus, que é a fé, a esperança, a bondade do Senhor. Viveremos para ver a tua bondade aqui na terra, Pai, em nossas vidas. Abre os nossos caminhos, Senhor Jesus. És o nosso bom pastor, aquele que vai à nossa frente, aquele que nos livra do lobo, do mal, de toda perversidade, do espírito de engano. Dai-nos discernimento de espírito, Senhor, e quando o Senhor falar, que escutemos a tua voz audível, Pai, e que sejamos obedientes à tua vontade, para que se cumpra a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas, porque as tuas bênçãos são maiores e melhores do que já imaginamos. Traz, Senhor, boas novas para a vida do teu povo e traz e tira o teu povo do sofrimento, da sequidão. Tira, Senhor, tira tudo o que atrapalha a vida dos teus filhos e filhas, principalmente a cegueira espiritual. Tira as vendas dos nossos olhos espirituais. Para a tua glória, eu oro já agradecendo a tua bondade, o teu amor, o teu perdão e a tua misericórdia, que se renova a cada dia, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Orem comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.